Fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Vista interna do plenário vazio em letras brancas. Voltamos a apresentar. Direto do plenário, que já está de volta com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal ao vivo aqui da Praça dos Três Poderes, edifício sede do Supremo Tribunal Federal, o plenário do STF, entrada dos ministros para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, que vamos acompanhar, como sempre, aqui no Direto do Plenário, ao vivo, na TV Justiça. Boa tarde, obrigada. Podemos nos sentar. Vista geral dos ministros reunidos no plenário. A mesa em formato da letra U invertida, a parede de mármore ao fundo, o brasão dourado ao centro e o crucifixo à direita, a bandeira do Brasil à esquerda. Os eminentes ministros da Corte. Ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada de madeira. Da República, doutor Augusto Aras, o doutor José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, senhoras e senhores advogados, servidores e todos os que nos assistem. E convido para que, em posição de respeito, celebremos o hino nacional. Os ministros ficam de pé. Das margens plácidas de povo heróico gado retumbante, e o sol da liberdade em raios rógedos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, entre o seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria máscara, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha sorte inválida um colosso, e o teu futuro Brasil, uma pátria amada, dos filhos desde sol, mas gentil, pátria amada, Brasil.
Os ministros retomam seus assentos. Nossa Constituição completa, neste 5 de outubro de 2022, 34 anos desde a sua promulgação em 1988. Podemos celebrá-la sob vários prismas. Como bem evidenciam as manifestações dos ministros desta Casa, de ontem e de hoje, colhidas para esta comemoração, com destaque para a relevância do compromisso com as conquistas democráticas na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A maior instabilidade institucional e a participação popular, exaltada sua força normativa, em especial na efetividade e na exigibilidade dos direitos fundamentais e sociais por ela ampliados. A ministra Rosa Weber tem pele branca, cabelos louros, lisos e curtos na altura do pescoço, usa óculos de armação escura com as pontas ressaltadas para cima, usa também um colar dourado, veste a toga preta por cima do blazer preto. E como prenúncio alvissareiro de uma nova era de liberdades e justiça social, hoje se fortalece no exercício diário da cidadania e da democracia. Tudo sem esquecer que esta Suprema Corte reverencia cotidianamente a Constituição cidadã no desempenho de sua atividade precípua de prestar a jurisdição constitucional, incumbida que é de guardá-la por expresso mandamento nela contido. Lembre-se também que, em 28 de junho de 1985, o então presidente da República, José Sarney, encaminhou mensagem ao Congresso Nacional para propor a convocação da Assembleia Nacional Constituinte com a concessão de poderes constituintes aos deputados e senadores que viriam a ser eleitos em 15 de novembro de 1986. E por força da Emenda Constitucional número 26, de 27 de novembro de 1985, a autorizar sua convocação, instalou-se a Assembleia Nacional Constituinte em meio à transição democrática, em 1º de fevereiro de 1986, sob a condução do eminente ministro Moreira Alves, então presidente deste Supremo Tribunal Federal. Como disse Paulo Bonavides, o problema constituinte no Brasil não era tanto o de fazer uma Constituição, mas o de fazer uma Constituição legítima e popular, condensando as aspirações profundas e renovadoras da sociedade brasileira. Vale dizer, uma Constituição como um instrumento consagrador da transformação, da modernização e da reforma democrática, que expressasse o sentimento de revalorização da liberdade que, àquela altura, se expandia no seio da opinião nacional e que haveria de refletir-se, em futuro imediato, sobre as instituições, fazendo-as mais democráticas, mais republicanas, mais federativas. À época, vigorava o lema: constituinte sem povo não cria nada de novo, num ambiente que, aos poucos, retomava a possibilidade do debate franco de ideias. Entre março de 1986 e julho de 1987, 5 milhões de formulários foram disponibilizados nas agências dos Correios de todo o país em projeto da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, chamado Diga Gente e Projeto Constituição. A resposta podia ser encaminhada sem custos ao Senado Federal e, dessa forma, foram recebidas 72.719 sugestões populares que se encontram ainda hoje disponíveis no portal da Câmara dos Deputados. Tal documentação constitui registro único das aspirações reais do povo brasileiro em torno do projeto constitucional. Ressaltou o senador Afonso Arinos, em discurso na histórica sessão
de 5 de outubro de 1988. A colaboração direta do povo no processo político, por meio da ação de grupos variados até do exterior, como também pela ação de grupos variados de brasileiros que atuavam diretamente, sindicatos, empresários, militares, professores, mulheres, índios e negros, destacando que era estimulante e comovente sentir a mobilização direta do povo, desejoso de colaborar na obra de seus representantes. Agrego que cerca de 10.000 pessoas tiveram acesso às instalações do Congresso Nacional diariamente no curso dos trabalhos da Assembleia Constituinte. A influência direta, também por meio de outros mecanismos, como as emendas populares e as audiências públicas, somada à participação dos grupos sociais organizados e a atividade intrínseca dos parlamentares constituintes, resultou no que Oscar Vilhena considera o mais amplo e democrático pacto firmado entre os múltiplos setores da sociedade brasileira ao longo de sua história. Na mesma linha, o regimento interno da Assembleia, ao criar 8 comissões temáticas e uma de sistematização, igualmente permitiu que o processo constituinte se tornasse mais permeável à participação da sociedade civil. Importante o registro do relevante papel exercido na Assembleia Nacional Constituinte pelo então deputado federal Nelson Jobim, eminente ministro deste Supremo Tribunal Federal em anos que se seguiram e ex-presidente desta casa. Inesquecível ainda o discurso de Ulisses Guimarães, em 2 de fevereiro de 1987, como presidente da Assembleia Nacional. Disse ele: ecoam nesta casa as reivindicações das ruas. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. 5 anos depois, o fruto desse processo, que hoje comemoramos, também pode ser sintetizado em suas autorizadas palavras. A Lei Maior Brasileira registrou a mudança da sociedade brasileira. Seu escopo primeiro e mais importante, o homem, chameia a Constituição cidadã, porque no cidadão instituiu seu fim e sua esperança. E ainda no mesmo discurso, e nós com ele reiterando, a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Dito isso, convido o nosso eminente decano, o ministro Gilmar Mendes, a falar em nome da Corte. Boa tarde a todos, boa tarde, senhora presidente Rosa Weber, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República. O ministro Gilmar Mendes senta-se à esquerda, na bancada em formato da letra U invertida. Ele tem pele morena clara, cabelos grisalhos, é calvo na parte superior, sobrancelhas grisalhas e volumosas, usa óculos de armação escura, retangular. Veste a toga preta por cima do terno, grafite, camisa clara, gravata azul escura. De minhas memórias, a imagem mais nítida que me ocorre daquele 5 de outubro é a do discurso do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, quando da sessão de promulgação. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição, certamente, não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, prosseguiu Ulisses. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio, o cemitério.
Uma verdadeira profissão de fé na democracia, no Estado de Direito, na liberdade. Uma fé que não é cega, obscura, obtusa. Cuida-se de uma fé que se apoia em postulado racional. Nas condições modernas, nenhum regime político consegue gerar mais desenvolvimento socioeconômico do que as democracias. As razões são conhecidas. A democracia, presidente, tem como primeiro tema a dignidade humana. Cada cidadão é um fim em si mesmo. Para tanto, precisa garantir, antes de mais nada, a existência do cidadão. Mas não basta viver, é necessário que o país propicie vida digna. Por isso, as democracias modernas precisam trabalhar com a ideia motriz da inclusão social. E como foi bem sucedida a Constituição de 1988 no objetivo de melhorar o nível de vida de nossa população. E melhorou não por causa de uma ação quase mística, oriunda da simples promulgação de um texto constitucional. Conrad Hess nos recorda que a Constituição torna-se eficaz quando se converte na ordem geral objetiva do complexo de relações da vida. É certo, continua Hess, que a Constituição não pode, por si só, realizar nada, mas ela pode impor tarefas. E a Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas são efetivamente realizadas. Se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida. Se, a despeito de todos os questionamentos e reservas provenientes dos juízos de conveniências, se puder identificar a vontade de concretizar essa ordem, a vontade de Constituição. Podemos facilmente identificar essa vontade de Constituição, portanto, no cumprimento das tarefas ordenadas pela Constituição de 1988, presidente, ao longo desses seus 34 anos de vigência. Ela é palpável, por exemplo, nos vários programas sociais estruturados nesse período que investiram na dimensão institucional dos direitos fundamentais. Na saúde, foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde, abertamente inspirado no NHS britânico. O poder público se viu diante do desafio de cumprir o mandamento constitucional de oferecer a cada cidadão brasileiro acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. A universalidade e gratuidade exigiu dos municípios, estados e União o desenvolvimento de políticas públicas em chave de cooperação federativa e com participação democrática, no que tem muitos méritos o Congresso Nacional, que reforçou tal traço com a Lei 8.080 de 1990. Claro, quando um desses entes se recusa a exercer o seu papel, o Poder Judiciário brasileiro, instado pelas defensorias, pelo Ministério Público ou pela Advocacia, não faltou aos seus. É o dia a dia dos fóruns do país e que virou a fazer diuturno deste Supremo Tribunal Federal durante a pandemia de Covid-19, ante a irresponsável recalcitrância de um desses entes em proteger a vida de brasileiros e de observar o mandamento do artigo 198 da Constituição. Saúde é direito de todos e dever do Estado. E, com o doutor Ulisses da Constituição, pode-se até divergir, mas nunca descumprir. Durante essa séria pandemia que atravessamos, todos os ministros desta Corte relataram acórdãos ou lavraram decisões monocráticas em defesa do direito à vida, mas permita-me, senhora presidente, registrar no ponto a corajosa e resoluta atuação do ministro Ricardo Lewandowski. De todo modo,
é inquestionável que, a despeito das eventuais correções de rumos implementadas pelo Poder Judiciário, quando demandado, o fato é que a atuação dos poderes executivo e legislativo dos 3 níveis da federação são positivos. Os resultados da gestão da saúde na ambiência democrática pós-88, do ponto de vista qualitativo, acarretou em verdadeira mudança do conceito de saúde praticado pelo poder público. Antes de 88, saúde era o estado de não doença. Hoje, saúde compreende uma série de ações preventivas e o planejamento de políticas que melhorem a vida da população nessa seara: vacinação, vigilância sanitária, etc. Temos discutido e discutimos abertamente a questão do saneamento como um elemento vital para a melhoria da saúde. Do ponto de vista quantitativo, os números são vistosos. Em 1990, o Brasil ostentava a vergonhosa taxa de mortalidade infantil de 49,4 óbitos a cada 1.000 nascidos com vida. Os números de 2021 apontam para a taxa de 12,4, presidente. Em 82, cerca de 11.000 crianças morriam de sarampo. Em 2000, a moléstia foi erradicada. Em 1988, a expectativa de vida ao nascer era de 65 anos. Em 2020, 76 anos. Na educação, as tarefas impostas pela Constituição também propiciaram grandes avanços para a população. Aqui também, graças à atuação dos poderes públicos, notadamente a sensibilidade do Congresso Nacional para instituir, a partir de emenda à Constituição, o Fundef, depois Fundeb, que viabilizou financeiramente a universalização do ensino, reclamada pelo texto constitucional. Os resultados mostram uma vontade de Constituição e evidenciam como o nosso país, nesses 34 anos, levou a sério a implementação desse direito fundamental. Em 1988, 18,9% dos brasileiros acima de 15 anos eram analfabetos. Em 2020, 6,6%. Tínhamos cerca de 2,4 milhões de crianças na pré-escola, quando da Constituinte. Esse número, em 95, já havia saltado para 4,4 milhões. Quanto ao tema, a jurisprudência deste tribunal sempre se conduziu de modo responsável, sendo constante a deferência à formulação da política pública educacional. Cito por todos a DPF 292, de relatoria do ministro Luiz Fux. Essa deferência não impediu a Corte de ser vigilante e de exercer o munus de afirmar a normatividade da Constituição, quando em jogo política pública que fazia tábula rasa de uma das maiores conquistas educacionais recentes, o paradigma da educação inclusiva. Refiro-me à ADIM 6590, que contou com a firme relatoria do ministro Dias Toffoli. A história da jurisprudência deste tribunal sempre reservará lugar de destaque para sua excelência por tal feito. A propósito, não apenas na saúde e na educação, o Constituinte empreendeu visão universalista. Os objetivos de reduzir desigualdades sociais e regionais e o de criar uma sociedade livre, justa e solidária, artigo 3º da Constituição, perpassam todo o texto constitucional e reconheceram, uma vez mais, tradução institucional na confecção de uma rede de proteção social absolutamente diferente do que tínhamos experimentado até então. Frente a uma tradição de proteção social seletiva, centrada em categorias profissionais urbanas, a Constituição Federal de 88 contrapõe norma que obriga uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Os mais vulneráveis realmente precisam dessa rede de proteção social. Relata o PNAD contínua
do IBGE... Quem fala é o ministro Gilmar Mendes. Entre os usuários dos serviços de atenção primária à saúde, 64,7% tinham rendimento familiar per capita inferior a um salário mínimo à época, e 32,4% inseriam-se na faixa de 1 a 3 salários mínimos. Essa atenção aos vulneráveis não faltou à ministra Carmen Lúcia, quando assentou que a gratuidade do transporte coletivo aos idosos compreende-se na garantia do mínimo existencial, a DIN 3768. Nem ao ministro Edson Fachin, na corajosa condução da ADPF 635, que enfrenta um problema secular do Brasil: a violência a qual é sistematicamente submetida os moradores da favela. Quando a vulnerabilidade assume novos contornos ligados à revolução tecnológica que vivenciamos, também esta Corte soube reconhecer novos direitos fundamentais. Foi nada menos que isso que a nossa eminente presidente, Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, levou a efeito no julgamento da ADIM 6387, no qual foi reconhecida a existência de um direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais na ordem jurídico-constitucional brasileira. Relembrar esses avanços e as ocasiões em que esta Corte precisou atuar de forma corretiva em relação aos poderes legislativo e executivo é de suma importância para perceber que a Constituição de 1988, presidente, é a Constituição cidadã, como Vossa Excelência vem de reafirmar, não apenas pela palavra, mas também pelo exemplo. Conseguiu forjar um contexto institucional de implementação de direitos fundamentais. Tal feito não ocorreu por abiogênese, foi fruto de esforço nacional. O processo constituinte contou com profundo engajamento de um Congresso composto por deputados e senadores realmente distintos. Os debates e muitos se beneficiaram do anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, que funcionou como um indutor muito importante, embora não tenha obtido da crítica especializada o devido reconhecimento. Assim sempre me recorda o ministro Sepúlveda Pertence. Dizer-lhe sempre, com aquela graça e com aquela ironia, que o modelo, o projeto da Constituinte de Afonso Arinos foi bastante copiado, mas não é muito citado, não é? E nem reconhecido. Outro sim, a Constituinte foi muito favorecida, como já foi dito, pela participação ativa de entidades comprometidas com o interesse público, nomeadamente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa. Nenhuma Constituição brasileira contou com tanta participação popular quanto a nossa. Ao todo foram apresentadas 122 emendas populares, das quais 83 preencheram os requisitos regimentais, que somaram mais de 12 milhões de assinaturas. Para além das emendas populares, a fase das subcomissões também foi intensa, acompanhada pela cidadania. Na percepção de um constituinte altivo, como Florestan Fernandes, em tal fase se levou a efeito uma espécie de auditoria do Brasil. Todos tiveram voz: um indígena, um negro, um portador de defeito físico, um professor modesto. Saem da obscuridade e se ombreiam com os notáveis que são convidados por seu saber ou lá comparecem para advogar as causas de entidades mais ou menos empenhadas na autêntica revolução democrática. Só os momentos constituintes conseguem propiciar esses episódios. De se ver que não é por acaso que esta Constituição de 88 instaurou o mais longo período democrático do país. Aqui reside a chave da explicação de sua resiliência. Essa Constituição de 88 é democrática desde sua gênese. Ela é democrática também, mais uma vez com o Dr. Ulisses, porque não se pretende perfeita. Ela o confessa, dizia ele, ao admitir a reforma.
É democrático que, respeitadas balizas inegociáveis, que nós juristas nominamos de cláusulas pétreas, uma geração não acorrente à outra. A emenda à Constituição pode cumprir com essa atualização. E, realmente, algumas delas melhoraram e muito a vida do cidadão. Veja o caso da emenda 8 de 95, que abriu o mercado da telefonia ao setor privado. 20 anos atrás, ter um telefone fixo, nós todos mais antigos havemos de nos lembrar, ter um telefone fixo era um luxo para poucos. Uma linha residencial chegava a custar $5.000. Mesmo para os que dispunham dessa soma, havia a necessidade de se submeter a uma fila de espera que, a depender do Estado, durava de 2 a 5 anos. O aperfeiçoamento das instituições democráticas também não passou despercebido ao poder constituinte derivado. A emenda à Constituição 23 de 99 criou o Ministério da Defesa, possibilitando a supervisão do poder militar pelo poder civil. Por seu turno, a emenda à Constituição 45 de 2004 implementou reforma que aumentou o nível de governança e transparência no âmbito do poder judiciário. Essa capacidade da ordem constitucional de 88 de se adaptar às necessidades políticas e sociais do país, sem perder o seu núcleo de identidade, se comprova em um dos maiores avanços da história do Brasil, a estabilização monetária, e fim da hiperinflação promovidos pelo Plano Real. Alguns críticos da Constituição de 88, tendo em vista a correção monetária prevista em várias de suas passagens, diziam que a Constituição tinha constitucionalizado a inflação. Não obstante, nós fomos capazes, presidente, de superar a inflação e a crônica, a hiperinflação. Também a propósito da inelutável necessidade de adaptação institucional do país, através dos tempos, este Supremo Tribunal Federal soube ser atento às dificuldades que se colocam ao Congresso Nacional num cenário de fragmentação partidária para a aprovação de reformas estruturantes. Assim o testemunha a contribuição do ministro Roberto Barroso, na ADIM 6696, que versava sobre a autonomia do Banco Central. Sua Excelência adotou postura que bem divisou o quão hercúlea é a tramitação de uma matéria legislativa como essa, mostrando-se deferente com a interpretação promovida pela presidência da Câmara dos Deputados acerca do regime constitucional da iniciativa das leis. Também o Poder Executivo mereceu deferência por parte desse Supremo Tribunal Federal. Assim o comprova as várias decisões proferidas pelo Supremo entre 2019 e 2021, que se mostraram sensíveis e abertas à política de desinvestimento nas empresas públicas estatais levada a efeito pelo Ministério da Economia, que empreendeu a interpretação da Constituição no sentido de que a alienação de subsidiárias dispensava a aprovação de lei específica do Congresso Nacional. Ciente de todo esse contexto, a autonomia das casas do Congresso e a liberdade de ação do Poder Executivo sempre foram preservadas pelo Supremo Tribunal Federal. Só mesmo aqueles que habitam numa espécie de metaverso do mundo institucional podem acreditar na cantilena que o Supremo Tribunal Federal usurpa algo do Congresso Nacional. Trata-se de uma ilusão de ótica, uma ilusão em muito tributária à natural sobrecarga de decisões a qual esta Corte é submetida. Uma sobrecarga inerente à decisão política fundamental da Assembleia Nacional Constituinte de conferir ênfase no modelo abstrato de controle de constitucionalidade, cuja principal vantagem comparativa está em fazer com que praticamente todas as controvérsias constitucionais relevantes possam chegar ao Supremo Tribunal Federal de modo rápido, para serem resolvidas de modo amplo, geral e definitivo. Essa predileção pelo modelo abstrato foi conjugada
com outra característica da Constituição de 1988, o de trabalhar com desenho institucional que atua, que trabalha com ampla legitimação ativa para a deflagração do controle de constitucionalidade das leis. Essa amplitude do direito de propositura de ação direta de inconstitucionalidade permite que pretensões diversas de segmentos sociais expressivos, entidades de classe, ou de grupos políticos, partidos políticos com representação em uma das casas do Congresso Nacional, que dispõem de legitimidade ativa, sejam submetidas ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle abstrato de normas. Para não falar, presidente Simonetti, na atuação, sempre benfazeja, também nas ADINs, da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu lembrava numa outra fala que aqui proferi, presidente, que a opção... Quem fala é o ministro Gilmar Mendes. Raiz histórica profunda. Em 1970, acho que é digno sempre de lembrar e de relembrar, o governo ditatorial do presidente Médici baixou o Decreto-Lei 1077, de 1970, que estabelecia a censura a livros, jornais e periódicos. O Estadão, o bom Estadão velho de guerra, ministro Lewandowski, publicava, em lugar das matérias censuradas, poemas de Camões ou receita de bolo. Foi a fórmula que o jornal encontrou para denunciar a censura. O MDB, o único partido da oposição consentido, vai ao procurador-geral, depois ministro desta corte, Xavier d'Albuquerque, e lhe pede que fizesse uma representação de inconstitucionalidade, que era o nome, desde a emenda 16 de 65, que se tinha para a ADIM de hoje, a arguição em abstrato. E o procurador-geral, naquelas circunstâncias políticas de difícil julgamento sem o contexto histórico, opta pelo arquivamento daquele pedido. E vem, então, ao Supremo MDB, com uma reclamação, dizendo que o Procurador-Geral estava a usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. Em março, salvo engano, de 1971, o Supremo se debruça sobre esta temática. E, aparentemente, numa sessão tensa, o Tribunal caminhava para dar razão ao Procurador-Geral, dizendo que cabia a ele a iniciativa e que, se não houvesse essa iniciativa, não haveria ação e, portanto, não haveria provocação. Mas eis que se levanta uma voz corajosa, Adalto Lúcio Cardoso, que diz não concordar com aquela abordagem, que entendia que o Procurador-Geral teria que ter trazido algo semelhante a uma ação declaratória de constitucionalidade. Teria que ter submetido a matéria à apreciação do Supremo Tribunal Federal, como se fazia já na tradição desde 1946. Muitas vezes, o Procurador-Geral encaminhava o pedido com parecer contrário. Eis que Adalto pontua. E os colegas perceberam que aquele espírito estava muito angustiado. E, ao fim da sessão, Adalto sinaliza que não tinha mais o que fazer no tribunal e joga a toga sobre a cadeira e deixa o tribunal. É um voto vencido que marcou época e história. E é responsável, presidente, por esse modelo amplo de legitimação que hoje nós vivemos e experimentamos. O monopólio da ação do Procurador-Geral morreu naquele momento com aquele voto vencido de Adalto Lúcio Cardoso.
De certo, presidente, que tudo tem a sua infância. O Supremo Tribunal Federal precisou aprender a lidar com esse novo perfil de jurisdição constitucional. O controle da omissão, por exemplo, que em primeiro momento resumia-se a meramente certificar uma mora, exigiu desta Corte tratamento mais assertivo, à medida que passavam os anos de vigência da Constituição, e com isso a inércia dos poderes públicos surtiam desdobramentos mais drásticos em face dos direitos fundamentais. Todos nós havemos de nos lembrar, por exemplo, do debate que travamos sobre o direito de greve dos servidores públicos e da construção que fizemos em torno do mandado de injunção. No trato da omissão, aprendemos também a tecer decisões que envolvem espírito colaborativo dos demais poderes. A ADO 25 é eloquente a esse respeito, ao pôr fim a longo impasse quanto à compensação financeira prevista em decorrência do fim da incidência do ICMS nas exportações, a famosa Lei Candir, que quedou sem solução por muitos anos. Presidente, ao tempo em que encaminho para o desfecho de minha fala, assinalo que nenhum dos traços aqui mencionados acerca do papel institucional do Supremo Tribunal Federal pode ser tido como único no direito comparado. É próprio da jurisdição constitucional invalidar medidas legislativas ou ações do Poder Executivo quando contrárias à Constituição. Mesmo no plano nacional, já no Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, que instituiu o Supremo Tribunal Federal, a exposição de motivos do então ministro Campos Salles apresentava aos brasileiros que esta Corte não poderia ser instrumento cego ou mero intérprete na execução dos atos do Poder Legislativo. Antes de aplicar a lei, cabe-lhe o direito de exame. E Campos Salles via nisso traço distintivo fundamental do Poder Judiciário da República em relação à prática cultivada durante o Império. Aí está, dizia ele, a profunda diversidade de índole que existe entre o Poder Judiciário, tal como se achava instituído no regime decaído, e aquele que agora se inaugura, calcado sobre os moldes democráticos do sistema federal. De poder subordinado, qual era, transforma-se em poder soberano, o que deve ser lido hoje como poder autônomo. Ao influxo da sua real soberania se desfazem, prosseguia ele, os erros legislativos e são entregues à severidade da lei os crimes dos depositários do Poder Executivo. Para cumprir essa missão, senhora presidente, eminentes ministros, até hoje foi necessária coragem. Não poderia ser diferente, se é correto o diagnóstico do deputado Ulisses Guimarães, mais uma vez, que identificou que a primeira das marcas da nossa Constituição é coragem. A coragem é a matéria-prima da civilização, dizia este grande homem. Sem ela, o dever e as instituições perecem. Sem a coragem, as demais virtudes sucumbem na hora do perigo. Sem ela, não haveria a cruz nem os evangelhos. Coragem que não faltou, presidente, coragem que não faltará a este Supremo Tribunal Federal. Estamos irmanados no mesmo propósito, ministro Alexandre de Moraes. Sua Excelência, que com altivez tem defendido o processo eleitoral brasileiro de sério ataque antidemocrático jamais presenciado, e que só chegou a esse ponto em razão da omissão conivente de diversos órgãos e agentes públicos. Em apoio à missão do Tribunal Superior Eleitoral, este Supremo Tribunal Federal continuará a exercer a função de guarda da Constituição Federal de 88. Assim o faremos de forma resoluta, sem titubear e com unidade. Simplesmente não dispomos quanto ao ponto de alternativas, como vaticinou de novo o grande Ulisses Guimarães. A persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia.
quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade, da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Muito obrigado. Cumprimento e agradeço ao nosso decano, ministro Gilmar Mendes, pelas palavras proferidas. E agora passo a palavra ao nosso eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, que fará seu pronunciamento em nome do Ministério Público. Boa tarde a todas e a todos. O Procurador-Geral Augusto Aras senta-se à esquerda da ministra Rosa Weber. Ele tem pele branca, cabelos, bigode, barba e grisalhos. Usa toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata com pequenas estampas brancas sobre fundo marrom. O decano Gilmar Mendes, que acaba de apresentar uma das mais belas rememorações das conquistas de 88. Cumprimento os senhores ministros, cumprimento o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor José Alberto Simonetti, e todos os advogados e advogadas brasileiras. Cumprimento os presentes nessa solenidade, todos aqueles que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Cumprimento, enfim, o povo brasileiro nesta data tão relevante e que festeja o ideal democrático e o Estado de Direito tão caros à nossa nação. Há 34 anos, a Assembleia Nacional Constituinte, reunida em sessão solene, promulgava o texto plural, fruto da intensa troca de ideias entre as forças sociais e políticas, bem como da esperança retratada no discurso de posse de seu presidente, Ulisses Guimarães, datado de fevereiro de 87. Abro aspas. Ecoam nesta sala as reivindicações da rua. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Fecho aspas. A Constituição Democrática à diferença das leis efêmeras que retratam as deliberações das maiorias parlamentares no cotidiano da política, destinada à vida longa, à qual se habilita pela amplitude de seus horizontes e a largueza de seu projeto de renovação coletiva em todos os quadrantes da vida social, política, econômica e institucional do país. Na Constituição Democrática tem-se o documento que expressa a ruptura com o antes e a recriação da ordem jurídica em que se plasmam as novas expectativas de um povo capaz de traçar-se um novo destino. A Constituição de 88 não é a simples positivação do ideário de poderes políticos pré-constituídos, mas do encontro e do compromisso da sociedade com um todo, embora heterogênea, em torno de postulados fundamentais do novo regime. Direitos sociais somam seus direitos de liberdade, num texto que abrange também os direitos transindividuais, nos quais se vê, de modo destacado, a proteção ao meio ambiente e as salvaguardas ao regime democrático. A Constituição é compromissória, porque é pluralista. Assim o é, como todas as constituições democráticas. E a brasileira não destoa dessa qualidade que a identifica permanentemente. O doutor Ulisses, há 34 anos, enunciava, abro aspas, algumas marcas da Constituição que então passaria a comandar esta grande nação. O texto caracterizado por representativo e oxigenado impunha
o sopro de gente, de rua, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social, fecho aspas, da obra constituinte. Senhoras e senhores, a Constituição de 88, com todos os seus grandes avanços e inovações, continua a grande tradição do constitucionalismo moderno, quando se estrutura em dois eixos fundamentais: a definição dos espaços invioláveis do indivíduo e o desenho institucional da estrutura e organização dos poderes. É, portanto, a um só tempo, Carta de Direitos e Carta de Competências. E aqui não posso deixar de registrar que os clássicos constitucionalistas distinguiam Carta de Constituição, mas aqui, no dizer do doutor Ulisses, a Carta tem sinônimo de Constituição. A Constituição é norma, mas é também realidade, é processo, vida, realização. Se, como dizia o doutor Ulisses, a primeira marca da Constituição e da Assembleia Constituinte foi a coragem, por ele definida como a matéria-prima da civilização, sem a qual, acrescentava, as demais virtudes sucumbem na hora do perigo, é com coragem que a cada dia se deve levar adiante e proteger contra as seduções, ameaças e intimidações de qualquer natureza, venha de onde vier a normatividade constitucional. A coragem que sustentou os constituintes é a única capaz de nos manter de pé. E o solene compromisso prestado pelos constituintes e por todos de nós de cumprir a Constituição de 88 é o solene compromisso de incentivo permanente para resistir aos mais sedutores cantos e encantos das sereias. Dizia Ulisses Guimarães que, abro aspas, a Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança, fecho aspas. Os espaços institucionais, assim, estão abertos, teriam por vocação, no dinâmico desempenho de suas distintas e inconfundíveis atividades, o cumprimento da Constituição. Somos na diversidade do nosso povo e de nossa federação, como afirmava Ulisses Guimarães, abro aspas, a unidade na diversidade, fecho aspas, um só povo, e a Constituição reconhece a dignidade da pessoa humana, sem distinções, como fundamento da República, como também reconhece e garante o pluralismo político e o multiculturalismo que representa e caracteriza a sociedade brasileira. Nas palavras de Francis Fukuyama, formas parciais de reconhecimento da pessoa, baseadas sobre a raça, a religião, a etnia ou o gênero, ou, abro aspas, o afirmar-se da política das identidades nas modernas democracias liberais é uma das principais ameaças que esta tem para enfrentar. E se não conseguiremos retomar as visões mais universais da dignidade humana, nos condenaremos a um conflito sem fim, fecho aspas. A Constituição da República, de 5 de outubro de 88, fez e faz, há 34 anos, a sua decisão fundamental. A dignidade da pessoa humana, nada mais, nada menos, nos torna iguais. Partindo desse fundamento, sem maniqueísmo, é que se poderá manter estável a ordem constitucional. No momento em que o povo é chamado às urnas, na benfazeja renovação dos quadros da representação política, é a dignidade da pessoa humana,
também a pedra fundamental da igualdade de condições da disputa política, da livre possibilidade de manifestação das mais diversas correntes de ideias e da escolha dos próprios destinos, por meios de eleições periódicas, legítimas, dos membros dos poderes executivo e legislativo, que irão escolher e que escolhem os seus mandatários para executar as políticas públicas que este mesmo titular do poder político entende como devidas e necessárias. A Constituição, como carta de competências, em última análise, serve, embora com ela não se confunda e nem se reduza, à Carta de Direitos. A preservação dos direitos fundamentais, como disse o ministro Gilmar Mendes há pouco, lembrando as palavras do Constituinte, impõe coragem permanente. Virtude contrária a dois distintos excessos que se situam nos extremos, a covardia e a temeridade. Como a covardia está para a omissão, a temeridade está para os excessos e abusos do poder de toda ordem e origem. Mas a coragem mantém alto senso de dever e sustenta as virtudes cívicas de que, como agentes públicos, todos precisamos. Não à toa que Riobaldo Tatarana, em Grande Sertão Veredas, obra antológica brasileira do grande Guimarães Rosa, exortava o interlocutor para que o que a vida quer da gente é coragem. A covardia e a temeridade estão à base das tentações de interpretar ou aplicar a Constituição em modo contrário ao seu espírito e à sua letra. A coragem cívica dos que exercem funções constitucionais é o modo único de manter viva a advertência de Ulisses Guimarães, abro aspas, repetindo o já dito anteriormente. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Fecho aspas. Essa advertência do presidente da Assembleia Nacional Constituinte traduz a mesma essência dos compromissos solenes prestados naquele evento relevante para estarmos aqui 34 anos depois, e alcança a todos os poderes e a todas as instituições o juramento que prestamos como agentes públicos quando assumimos nossas funções, em particular, no que toca a esta Egrégia Suprema Corte, como então pontificou Afonso Arinos, abro aspas, o desejável é que o Supremo Tribunal Federal, preservando suas tradições de competência, diligência e integridade, se esforce para encaminhar soluções viáveis e realistas ou para oferecer interpretações aceitáveis às dificuldades, bem como rumos para o enfrentamento gradual dos problemas que vão aparecer entre a letra do texto e a sua implementação. Fecho aspas. O Ministério Público brasileiro faz votos de que esse seja sempre o norte da Suprema Corte brasileira e que tenhamos, sim, a nossa Constituição como a maior bússola a guiar todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas condutas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Obrigado a todos. Agradeço ao doutor Augusto Aras e passo a palavra ao doutor José Alberto Simonetti, que falará em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, senhora presidente. José Alberto Simonetti senta-se à direita da ministra Rosa Weber, ao centro da bancada, em formato da letra U invertida. De nosso país.
Ele tem pele morena clara, cabelos castanhos escuros, é levemente calvo no topo. Usa uma toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata lilás. Nesta sessão solene. Da mesma forma, cumprimento o ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Edson Fachin, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes, ministro Cássio Nunes Marques e também o digníssimo senhor Procurador-Geral da República, cumprimentando pelo muito pertinente e discurso que traz nessa tarde. Cumprimento ainda o ministro Advogado-Geral da União, Bruno Bianco, os advogados e advogadas brasileiras, a toda a sociedade de nosso país. E registro a ministra Rosa Weber, que é com imensa honra que represento a advocacia brasileira nesta sessão plenária, em homenagem aos 34 anos de nossa Carta Cidadã, a nossa estimada Constituição Federal. Nossa história é atravessada pelo ato de resistir. A Constituição representa o triunfo da liberdade sobre a repressão, dos direitos humanos sobre o arbítrio e da cidadania sobre a opressão. A Ordem dos Advogados do Brasil participou ativamente da longa batalha cívica que conduziu à promulgação da Carta de 1988. Podemos lembrar da valorosa atuação do eterno presidente da Ordem, Raimundo Faoro, que continua a inspirar-nos na gratificante tarefa de defender a cidadania e fortalecer todos os dias a nossa democracia. Sua gestão entre 1977 e 1979 contribuiu diretamente para o resgate das garantias fundamentais, especialmente o habeas corpus. Nos anos seguintes, a Ordem promoveu os históricos congressos nacionais de advogados pró-constituinte e participou diretamente do movimento das diretas já. Já naquela época, a OAB propôs a criação de um órgão de controle e planejamento do Judiciário, um prenúncio do que seria o Conselho Nacional de Justiça, instituído pela Emenda 45 de 2004, hoje muito bem presidido por Vossa Excelência. Desejo celebrar nesta data e exaltar o meritório trabalho desempenhado pelos constituintes, bem como a valorosa tarefa cumprida ao longo dos 3 últimos decênios, pela advocacia, como porta-voz da sociedade civil, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, como intérpretes e guardiões da ordem constitucional, pelos juristas, como doutrinadores que contribuem para o aperfeiçoamento da ciência jurídica no país. Nosso mestre Bernardo Cabral ensinou que a supremacia constitucional é o motor que orienta a estabilidade jurídico-política da nação e assegura a plenitude do funcionamento das instituições. Não há deferência ao Estado democrático de direito sem o estrito respeito à separação dos poderes, sem o respeito à democracia e sem o respeito à dignidade humana. Por isso, temos o dever ético de consagrar em nosso cotidiano o exercício do Estado democrático de direito, responsável por definir a orientação jurídico-política das relações entre o poder público e a sociedade civil. A filósofa Hannah Arendt nos inspira quando nos diz que o poder e violência são opostos, onde um domina absolutamente, o outro está ausente. Nesse sentido, eu afirmo, a Constituição deve prevalecer sempre. A esse respeito, destaco o lugar privilegiado concedido às garantias fundamentais que, de maneira inédita, foram antepostas ao título referente à organização do Estado. Além disso, a dignidade humana foi consagrada como núcleo essencial da Constituição, conforme a expressão do vice-presidente dessa Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. O desafio que temos pela frente é diverso daquele que se colocava a Assembleia Nacional Constituinte. Todavia, é igualmente expressivo, exigindo a disposição de todas e todos, a fim de que os ideais que inspiraram a elaboração da Carta de 88 sejam plenamente efetivados. Estimados ministros, estimadas ministras, além de nos empenhar pelo aperfeiçoamento da democracia em nosso país, temos reivindicado obstinadamente o respeito às nossas prerrogativas. Nesse quadro, buscamos assegurar o livre e autônomo exercício do nosso munus público, que é advogar. Exemplo disso foi a aprovação da Lei 14.365 de 2022,
que trouxe inovações centrais para a classe, fortalecendo a independência e a autonomia dos advogados e advogadas brasileiras. Seremos sempre inflexíveis e intransigentes com as nossas prerrogativas. E essa Corte, por diversas vezes, esteve ao nosso lado para reafirmar a proteção da garantia da advocacia. A liberdade do exercício profissional é condição essencial para a sobrevivência democrática, pois apenas por meio dela há a possibilidade de efetivação do acesso pleno à justiça. Afinal, o fortalecimento da advocacia implica o fortalecimento da cidadania, cujos direitos e garantias são resguardados por profissionais capacitados e independentes. Por isso, que desde o seu nascimento, a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil tem sido incessante na defesa dos princípios basilares do direito e da civilização, com o devido processo legal e a ampla defesa. Nesse quadro, o professor José Afonso da Silva nos ensina que a advocacia não é apenas um pressuposto da formação do Poder Judiciário, é também necessária ao seu funcionamento. Nossa luta tem sido aguerrida e exitosa. Cumprimos fielmente a missão constitucional de indispensabilidade à administração da justiça. Exercemos também com sabedoria e independência a gestão de ações de controle de constitucionalidade. Porém, isso é possível dentro da lei, com a Constituição como bússola. Não há outro caminho. Senhoras e senhores, é preciso fortalecer nossa Constituição. Quero aqui, neste momento histórico, renovar o nosso empenho institucional com a supremacia constitucional. E, por isso, como bem trazido pelo ministro decano desta Corte, Gilmar Mendes, como bem trouxe também o ilustríssimo senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, finalizo mais uma vez relembrando trechos do discurso de Ulisses Guimarães durante a Assembleia Nacional Constituinte. Disse ele: a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Essas são as máximas que devem nos reger sempre. Só assim promovemos a manutenção da soberania da justiça, do acesso à justiça e da advocacia brasileira. Muito obrigado. Cumprimento e agradeço ao Dr. José Alberto Simonetti os discursos ora proferidos que honram o Poder Judiciário da Nação integrarão a história. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Tribunal Federal. Cumprida a finalidade desta sessão comemorativa e agradecendo a presença de todos, eu a encerro convidando para que participem do lançamento e obliteração do selo personalizado e do carimbo comemorativo em homenagem aos 34 anos da Constituição Federal de 1988, que se realizará no Salão Branco. Após, terá lugar a sessão plenária jurisdicional.